Hoje a gente vai entrar de cabeça num debate filosófico que, sério, tem milênios. De um lado, temos uma receita antiga que promete paz de espírito total. Do outro, uma crítica super pesada que diz que tudo isso é um engano perigoso. Vamos entender essa briga de gigantes? Pensa comigo, e se existisse uma fórmula, assim, simples, com só 4 passos para curar as nossas ansiedades mais profundas? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas olha, essa foi exatamente a promessa de um filósofo grego, o Epicuro. E foi uma promessa tão atraente que, nossa, arrastou os seguidores por séculos. E tá aqui a receita, a famosa receita que tem o nome de tetrafármaco, que é basicamente uma cura em 4 partes. Imagina que são, sei lá, 4 pílulas filosóficas para a gente finalmente alcançar a paz de espírito. Olhando assim de primeira, parece bem direto ao ponto, né? Uma forma bem tranquilizadora de lidar com os maiores medos que a gente tem na vida. Mas é bem aqui que a nossa análise começa para valer. Porque, e se essa promessa toda de simplicidade, na verdade, não for bem uma cura? E se for, sei lá, um desvio, um atalho perigoso que, no fim das contas, só nos afasta do que é uma realização humana de verdade? Pois é, e essa é exatamente a acusação que vem de outra tradição filosófica gigante. A análise que um mestre da escola aristotélico-tomista faz, olha, é implacável. Ele basicamente diagnostica a receita do Epicuro não como um remédio, mas como um placebo. E um placebo perigoso, viu? Um verdadeiro veneno para a alma de quem é racional. Então, vamos lá. Vamos desmontar essa receita pedaço por pedaço. A gente vai começar pelos 2 primeiros remédios, justamente aqueles que tentam lidar com os nossos medos mais profundos, os existenciais, o medo dos deuses e o medo da morte. Olha só o que o mestre diz. A análise dele aponta para um erro lógico duplo aqui. Primeiro, o Epicuro parte do princípio que a existência dos deuses é uma coisa óbvia e, bom, não é. E segundo, ele vai além. Ele afirma que sabe o que os deuses estão pensando, que eles não ligam pra gente. Para a tradição aristotélica, isso é uma presunção absurda, sabe? É pura fantasia. E para aprofundar esse primeiro ponto, o mestre usa um conceito bem específico, as chamadas provas Kia-Ui. A ideia é a seguinte: a gente consegue perceber que uma causa existe, tipo Deus, olhando para os efeitos dela no mundo. É como ver o chão molhado e saber que choveu. Simples, né? Mas, e aqui tem um mas bem grande, isso não quer dizer de jeito nenhum que a gente conheça a essência ou as intenções dessa causa. Ok, vamos para o segundo remédio, o medo da morte. O argumento do Epicuro, vamos combinar, é bem elegante. Por que ter medo de uma coisa que a gente nunca vai sentir? Faz sentido, né? O mestre até concorda que a morte é o fim da sensação. O problema, segundo ele, é um erro lógico crucial. O Epicuro reduz a vida inteira a só sentir e esquece da nossa capacidade única, a capacidade de conhecer. E é aí que entra um conceito que, nossa, é fascinante dessa visão aristotélico-tomista, a pessoa truncada. A ideia aqui é que a alma tem faculdades, tipo a inteligência e a vontade, que não precisam do corpo para funcionar, sabe? Então, depois da morte, a alma sobrevive. Só que ela fica, digamos, truncada, ou seja, incompleta, porque está sem o corpo. E aqui a gente chega num ponto que é super crucial para o mestre. A visão do Epicuro não é só um erro de filosofia, não. É um materialismo que ele considera perigoso. Porque, pensa bem, acreditar que a nossa identidade simplesmente vira pó, que se dissolve na terra, isso destrói as bases da justiça, do sentido da vida. Bom, agora a gente vai analisar os 2 últimos placebos da receita do Epicuro. Aqueles que falam da nossa experiência do dia a dia, sabe? Com o prazer e a dor. Ou, falando de um jeito mais filosófico, o bem e o mal. O Epicuro, ele defende uma vida de prazeres bem simples, sabe? Comida, um lugar para morar, amizade. O mestre, por outro lado, diz que isso até pode ser suficiente para um animal, mas para um ser humano, não. A gente, como seres racionais, busca muito mais. A gente busca prazeres do intelecto, a alegria de descobrir coisas novas, a contemplação da verdade. Se contentar com menos que isso, na visão dele, é a receita certa para a frustração. E aqui está o coração do argumento do mestre. A verdadeira realização humana não está em procurar o caminho mais fácil, não. Muito pelo contrário. Ela está na busca por coisas difíceis, por bens árduos que desafiam a gente e exigem virtudes, sabe? Coragem, perseverança. É essa luta que, no fim, nos define como humanos. E para fechar, o último placebo,
o sofrimento. O Epicuro fala pra gente ficar tranquilo, porque a dor ou ela passa rápido ou dá pra aguentar. O mestre olha pra isso e pensa outra fantasia perigosa. Ele até admite que sim, às vezes a gente consegue suportar a dor, mas transformar isso numa regra pra tudo é fechar os olhos pra realidade. A verdade é que o mal, na maior parte do tempo, é bem difícil de suportar. Ok, então, depois de desmontar o tetrafármaco, de mostrar que ele seria um placebo, o mestre não deixa a gente sem resposta, não. Ele oferece o que ele acredita ser a cura de verdade. E é uma cura que, olha só, abraça a complexidade de ser humano em vez de tentar simplificar tudo. E aqui estão os remédios dessa tradição aristotélico-tomista. Em vez de fugir do medo e da dificuldade, essa filosofia meio que nos convida a, primeiro, reconhecer que somos complexos, uma união de corpo e alma. Segundo, ir atrás de desafios que exigem virtude. Terceiro, aceitar que a nossa identidade continua de alguma forma. E quarto, encarar de frente a realidade do sofrimento. Que não é fácil, definitivamente não é uma cura fácil. É uma visão que exige bem mais da gente. E com isso tudo, a gente chega na pergunta final. Uma pergunta que ecoa até os dias de hoje, né? No nosso mundo que é tão obcecado por solução rápida, por hack de vida, o que seria uma cura de verdade para as nossas inquietações? Seria a paz de espírito do placebo do Epicuro? Ou seria essa busca difícil, essa busca árdua pela virtude que a tradição aristotélica propõe? A questão, bom, ela continua aberta.